Olá, este é o Rio Copcast diretamente de Búzios, falando do Pacto Cooperativo, este que promete ser um marco na história do cooperativismo fluminense. Comigo aqui agora, Sérgio Cordioli, coordenador metodológico do Pacto Cooperativo. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo convite, um grande prazer estar aqui para a gente conversar, trocar algumas ideias. Legal. Bom, Sérgio, hoje as cooperativas estão aqui basicamente acordando estratégias, né, para os próximos anos. Explica um pouquinho disso para a gente, desse processo. Bom, o pacto é um acordo, né? Então está aqui, estamos acordando estratégias para um processo de mudança que a gente precisa ter aqui no cooperativismo fluminense. Tá? Que mudanças são essas? Então, trabalhamos individualmente e dentro do cooperativismo existe a intercooperação. Tá? E as próprias cooperativas salientam de que a intercooperação ela é frágil. O que é? Os negócios entre as próprias cooperativas, sejam trocas entre elas, sejam elas se organizando para buscar novos mercados, ganharem escala, ganharem competitividade, ganharem eficiência. E essa foi a busca. Então a ideia, né, ela já tem algum tempo que vem se lançando, mas aqui efetivamente, em fevereiro, surgiu as primeiras ideias de se construir o pacto. Então se montou toda uma estratégia para que o pacto inicialmente surgisse de baixo para cima. Então nós começamos um primeiro movimento chamando as lideranças, explicando qual era a ideia, tendo a validação deles. A partir daí desencadeamos todo um processo assim, de uma consulta por meios digitais para as diversas cooperativas, diversas lideranças, do que eles pensavam. Mas já pensando nas estratégias. Quais eram as estratégias, quais eram as oportunidades, e esse é um ponto a destacar, nós estamos trabalhando em cima de oportunidades e não em cima de problemas. O nosso grande desafio é aproveitar as oportunidades existentes. E aí então nós perguntamos quais eram as oportunidades para a educação, quais eram as oportunidades para o crédito, quais eram as oportunidades para novos mercados, qual era a oportunidade que nós tínhamos para construir uma gestão cooperativa maior nesse sentido, estratégias tecnológicas que nos pudessem manter numa vanguarda. Tá? E esse foi uma primeira etapa até metade de junho, julho. Então isso já gerou um primeiro documento aí. Aí a segunda parte foi a organização de 2 missões à Mondragon. Mondragon é a Corporação Mondragon, uma das maiores empresas da Espanha, formada por um complexo de cooperativas. Tá? E é fortíssima dentro da economia da Espanha e referência mundial em cooperativismo e em intercooperação. Então se organizou 2 missões para ir em setembro, visitar Mondragon. E aí vem o detalhe, nós preparamos essas equipes sobre o que elas deveriam buscar em Mondragon. Botamos equipes que tinham responsabilidades específicas, um na educação, um na parte financeira, um na parte da tecnologia, outro na governança, outro nos mercados, e deveriam nos trazer propostas que pudessem ser adaptadas à realidade fluminense. E elas foram, então, final de setembro, elas nos mandaram um resumo das suas viagens e o que elas viram de interessante para a realidade do Rio de Janeiro. Então, organizamos o documento. Esse foi o meu trabalho metodológico, inclusive, com o apoio, claro, de várias organizações e do pessoal que foi a Mondragon. E é esse documento que nós estamos discutindo aqui. Então, nós temos um rascunho de estratégias. E eles estão validando esse rascunho. Validando no sentido de manter estratégias que eles entendem que estão adequadas, eliminar algumas, reescrever outras e incluir outras ideias, cujo foco principal é esse processo de mudança. Se queremos resultados diferentes, precisamos fazer algo diferente. Essa é a grande tônica desse nosso encontro. Sem dúvida. Bom, e pelo que eu pude acompanhar ali, o pessoal está dividido em grupos, né? Como é que se dá essa dinâmica? Nós estamos aqui em 120 pessoas aproximadamente, né? Então era importante que pudéssemos criar espaços. Dentro da dinâmica metodológica, a gente diz que o espaço de criação são em pequenos grupos, não se criam grandes ideias em grandes massas. As massas validam, ratificam, mas a criação se dá nos grupos. Então, por isso que adotamos uma estratégia de pequenos grupos com uma inovação
em vez de ser grupos temáticos específicos, e um grupo vai discutir educação, o outro vai discutir mercado, outro governança, todos os grupos vão passar por todos os temas ao longo do dia. Então nós começamos o giro pela manhã, passamos 2 temas, e agora à tarde temos mais 3 temas. Quer dizer que ao final do dia nós vamos ter um documento em que todos passaram por todos os temas e colocaram as suas proposições. Então a ideia é de que amanhã a gente possa ter um documento sem necessidade de votação para aprovação. Ele sai praticamente aprovado porque, primeiro, ele já foi construído de baixo para cima. As ideias vieram das cooperativas, as cooperativas estão aqui para analisar e ratificar o que elas mesmas propuseram, só que individualmente agora nós estamos formando o projeto coletivo. Perfeito. Pois é, qual a importância, né, de se fazer um pacto, né, um grande acordo dessa forma, de uma maneira democrática, com todos opinando, com todos participando, apontando ali o que consideram importante ou não tão importante assim, enfim, dando a sua opinião, né? Qual a importância dessa construção coletiva? Eu acho que é fundamental, né? São os processos participativos, isso é um exercício de cidadania, de cada um pode opinar livremente, né? As suas ideias são respeitadas e valorizadas, mesmo tendo divergências, e as divergências podem ser sanadas, né? Ajustadas. A construção de baixo para cima é fundamental, porque como é que eu vou aprovar, como é que eu vou validar ou me engajar em alguma coisa em que eu não concordo, o que eu não aprovei, o que eu não propus? Então aqui é meio que transformar o filho de todos. Então, se eu contribuí, se eu colaborei, se as ideias que estão aí também são minhas, automaticamente eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade pela sua execução, que é a grande tarefa para o próximo ano. Transformar os projetos que saem daqui agora em um plano de ação executivo, com atividades, cronograma, metas para ser cumpridos, orçamento e tudo mais. Então, eu acho que a sustentabilidade das ideias, ela está baseada nesse processo participativo que nós estamos transformando aqui, fazendo aqui. Perfeito. E como que você enxerga os próximos 4 anos, né? A proposta é que daqui a 4 anos essas cooperativas se reúnam novamente para discutir, né, o que avançou, o que precisa ser ajustado, né? E como você vê esses 4 anos até lá? Olha, foi um grande desafio até aqui, mas eu diria que talvez o mais fácil deles. Porque no campo das ideias e com toda a liberdade que todos tiveram de contribuir, então houve um ambiente facilitado para isso. Agora, ano que vem, nós temos o desafio de executar. A partir de agora é botar a mão na massa. É botar a mão na massa e executar e executar. Então, esse é um grande desafio. E aí, provavelmente, nós vamos precisar ter um grupo que seja o maestro desse conjunto de mais de 100 cooperativas do Rio de Janeiro, trabalhando com base nesse plano estratégico montado para organizar projetos, planos de trabalho, e colocar em execução com o engajamento das cooperativas, porque o projeto é para todos, grandes ou pequenos, diferentes ramos, diferentes necessidades, onde a solidariedade vai estar muito presente. Algumas coisas a minha cooperativa irá apoiar, mas eu não vou me beneficiar diretamente, vou me beneficiar de uma outra maneira. Mas então a solidariedade vai ter que ser cultuada nesse plano de ação a partir do ano que vem. E o comprometimento, é claro. Então, o que vai mudar são as ações que nós temos que implementar a partir do ano que vem. Perfeito. Tem aí, então, todos eles, né, têm aí um desafio pela frente, né? Com toda certeza. E veja, um pacto desse não é para ser executado em 1 ou 2 anos. Ele é um processo de mudança que nós estamos iniciando. Talvez ele leve 4, leve 8, leve 12 ou 20 ou 30 anos. A primeira etapa é a primeira etapa. Né? E nós estamos dando o ponto de partida, iniciar o processo de mudança. E está sendo muito bem conduzido com a participação ampla de todos e eu acho que a aprovação de todos. Eu tenho certeza de que estamos marcando na história um momento muito especial e vamos ter grandes frutos para o cooperativismo do Rio de Janeiro. Que bacana, legal saber disso. Sérgio, muito obrigado pela sua participação, por vir trazer essa sua experiência. Olha, o agradecimento é meu, acho que é um momento para a gente trocar, celebrar e comemorar todo esse esforço e participação das lideranças. Muito obrigado pelo convite.
Este é o Rio Copcast sobre o Pacto Cooperativo. Para acompanhar todos os episódios sobre esse importante momento do cooperativismo fluminense, acompanhe as redes sociais do Sistema OCB-RJ.